Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois, né, ou em outro horário. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Neide. Neide, obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço, né, de a gente poder trabalhar temas aqui toda quinta-feira. Então, vamos para o nosso tema de hoje. Deixa eu compartilhar aqui que o nosso tema hoje é um pouquinho pesado, como sempre, né? Sempre trazendo um tema que não é fácil abordar, mas a gente precisa conversar. Deixa eu abrir a apresentação aqui, aí endireitar aqui essas telas do Zoom, para cá, para lá, porque senão não consigo ler. Eita, aí, deixa eu voltar aqui. Ih, caramba. Meu mouse tá uma beleza aqui, viu? Peraí, vamos desde o início novamente. De vez em quando vocês vão ouvir um barulho no fundo, que a cachorrada aqui está terrível. Então, um começa a latir, daqui a pouco o outro, daqui a pouco o outro. Eu tive que esperar aqui uns minutinhos para poder começar, porque foi uma sinfonia de latido inacreditável. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas foi muita. Nossa, mas ele não foi ainda, peraí. Mas foi muito latido, latido, não dava para escutar nada. Eu falei, gente, que isso? Então vamos lá, vamos tentar aqui desde o início. Aqui, vamos colocar nossa apresentação. Agora eu acho que vai. Vai estar o zoom para cá de novo. Então vamos lá. Então, nosso tema hoje, a gente vai falar aí sobre um número, né, que cresce cada vez mais de crianças usando álcool e drogas, né? E é isso mesmo, é crianças, né? O número é grande, é inacreditável, assim. A gente não está falando de jovens só, né? Que o número cresce bastante de jovens, mas não só jovens, como crianças também. Cuidados assim, da gente ficar perplexo. 8 anos de idade, 10 anos de idade. Não é fácil, mas vamos lá. Esse tema para a gente, eu trouxe para a gente se informar, né? Ver as informações que tem. Um pouco, eu garimpei muita coisa, muita, uma avalanche de informação de situações que está acontecendo com as crianças que têm usado cada vez mais bebidas alcoólicas e drogas, bem antes dessa situação de que a gente está vivenciando hoje, né? Todo mundo aí enclausurado dentro de casa. E acelerou mais ainda, aumentou ainda mais o número. Então, era um número que estava crescendo, 2015, 2017, e aí, 2019, 2020, zup, foi assim um pico, acelerou. E aí a gente vai se informar um pouquinho e refletir um pouquinho a respeito desse tema. Então, vamos lá. Então, começando aqui, deixa eu puxar esse. Será que ele vai sem atrapalhar a matéria? Acho que vai. Então, Júlio Branco. Eu nem sabia dessa informação aqui, né? Desse tal desse Júlio Branco, porque cada mês aí é uma cor que eles fazem, né? E aí tem Julho Branco, mês do combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes. Essa matéria aí é do ano passado. E aí, né, mais uma vez, as organizações das Nações Unidas, né, sempre envolvida nisso.
determinou o dia 26 de junho como Dia Internacional de Combate às Drogas e aqui no Brasil, o Julho Branco. Então, é o mês que se combate o uso de drogas por crianças e adolescentes. Isso de acordo aqui com a Sociedade de Pediatria de São Paulo. Então, a gente não precisa nem tecer comentários em relação à ONU, porque a maioria sabe, né, a respeito dessa organização, o que ela faz. Então, nem é de se tecer comentários, mas só de saber que ela está envolvida em tudo, né? Inclusive nisso aqui. Então, dados de um estudo piloto realizado em São Paulo, deixa eu puxar aqui, mostrou que o uso do álcool no consumo familiar é bastante elevado, 44%, seguido pelo tabaco, de 35%, maconha com 28% e depois pelo crack com 12%. Estes números de presença de drogas nas famílias atendidas no ambulatório do Hospital da Universidade, da USP, são extremamente preocupantes, pois o início das drogas começa dentro de casa. E com drogas lícitas, como álcool e tabaco, que as pessoas nem ligam muito em fazer prevenção. Então, a USP aqui comentando a respeito do uso de drogas, que começa dentro de casa. E aí a gente, depois, mais para frente, a gente vai ver uma situação interessante, onde a gente já sabe a respeito disso, né? Dessa situação começar dentro de casa, mas a situação se agravou mais ainda porque os pais eles estão dentro de casa usando agora, né? Bebida alcoólica mais do que nunca e fumando e tudo mais um pouco. Então, tinha-se aqueles que usavam fora de casa, iam no bar, passavam para conversar com os amigos, ou isso e aquilo, e agora não, agora isso ficou dentro de casa. Então, está virando uma rotina dentro de casa. Mas vamos lá. Vou chegar para cá. Cabe a nós, pediatras, aconselhar os pais e as famílias a orientação. Sabemos que a criança que cresce em um ambiente onde os pais são alcoólatras ou usuários de drogas, a probabilidade deste indivíduo também fazer uso dessas substâncias é grande. E evitar esse tipo de ambiente é o primeiro passo de uma atitude de prevenção. A adolescência é a faixa etária de maior vulnerabilidade para a experimentação e o uso abusivo de álcool e drogas. E os motivos que levam ao aumento do uso dessas substâncias são diversos. Alguns fatores podem estar relacionados a essa fase da vida, na qual são comuns a sensação de onipotência, ou seja, sentir que tem poder para fazer o que quiser e a necessidade de desafiar a família e a sociedade buscando novas experiências. Ou seja, mais do que nunca, né? Crianças, adolescentes que são criados, né, de uma forma que, quando vai chegando na adolescência, chega ao ponto de querer desafiar os pais, achar que manda em si mesmo, que manda no seu próprio nariz, que faz o que quer, e chega no momento onde os pais já não têm mais o que fazer, já não tem mais controle, já não há mais diálogo, larga de mão, e a coisa assim, ó, vai ladeira abaixo. Aqui diz a respeito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicou os dados de uma pesquisa realizada com alunos do 9º ano do ensino fundamental, que apontaram que os jovens estão tendo acesso cada vez mais precoce
as bebidas alcoólicas e as drogas ilícitas. Mais da metade dos entrevistados relataram já terem tomado ao menos uma dose de bebida alcoólica, proporção superior aos 50,3% registrados em 2012. No entanto, o dado mais preocupante foi que mostrou que, tanto em 2012 quanto em 2015, 1 em cada 5 jovens teve pelo menos um episódio de embriaguez. Ainda revelaram ter experimentado alguma droga ilícita. Isso daqui com dados lá em 2016. E eles estão falando a respeito de atualizar novos dados a partir de 2022, se eu não me engano. Ou seja, só no que vem. Então, uma coisa assim, vamos deixando o negócio estragando. Ano que vem, a gente levanta novos dados e vê a quantidade de criança e de adolescente que aumentou mais ainda com o uso de bebidas alcoólicas. Então, assim, eles fazem, né, essas notícias, né, a tal da organização lá, né, que manda em tudo aí, Júlio Branco, várias campanhas que eles fazem, e é interessante que tudo isso que é feito pelo sistema, todas essas campanhas, elas só relatam um número crescente de aumento, né? Não há nada que eles possam fazer para que isso realmente caia, para que isso realmente diminua. Não. O que eles vão fazer é sempre algo, e eles vão mostrar dados onde a situação cada vez mais aumenta. Então, é uma coisa assim a se pensar, né? Por que será que essas tais organizações, elas só fazem campanhas e, no final das contas, na hora que vão apresentar relatórios, só aumento de cada vez mais de crianças consumindo bebidas e drogas, né? E isso não diminui. Era para diminuir, né? Mas não diminui. E nem vai diminuir, né? A gente, no finalzinho da live, vai refletindo por que que isso não vai diminuir. E aí, adolescentes que se expõem ao uso excessivo dessas substâncias podem desenvolver problemas como ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, déficit de memória, perda de rendimento escolar, retardo no aprendizado e no desenvolvimento de habilidades, e vai descendo a ladeira abaixo. E vai só piorando a situação cada vez mais. O jovem é muito influenciado também pelo grupo ao qual está inserido. Se o grupo acha normal e legal beber em excesso ou usar drogas, ele também achará ou será compelido a achar. E o que é mais preocupante é que o uso dessas substâncias tem sido cada vez mais aceito socialmente. Ou seja, além da situação onde esse jovem ou esse adolescente ele tem o contato já ou com a bebida ou com a droga através de observar muitas das vezes os seus pais ou alguém da família muito próximo a consumir, então ele vê um adulto consumindo aquilo ali, né? E ele vai se espelhando nesse adulto. E aí ele tem um grupo de amigos, de adolescentes, onde aquele grupo já usa, já consome. E aí vai falar para ele, né? Que ele também tem que consumir. O que ele vai fazer? Vai ser influenciado, vai achar aquilo ali normal, e quando vai se dar conta, já está bebendo, já está fumando, já está fazendo ali tudo, tudo que não presta. Nesse contexto,
o papel, e voltando aqui nesse parágrafo aqui, que é interessante, já deixando passar, mas a gente vai, no momento que a gente for fazer a reflexão no final dessas notícias, a gente vai ver esse detalhe aqui muito importante, onde jovens se envolvem com más companhias. A gente vai refletir nisso no final da live. Nesse contexto, o papel da família ganha mais destaque. É preciso monitorar o adolescente, saber com quem se relaciona, quais locais frequenta. E aí fala que esse não é um monitoramento no sentido de vigilância, mas de preocupação. E aí é aquela situação que eu vejo um monte de pai, né, dando ouvidos aos especialistas da época, né, de hoje, os especialistas atualizados, onde você praticamente tem que pedir permissão, né, para o seu filho menor para monitorar o celular, ou o que ele está fazendo, ou o computador, né? Você tem quase que pedir a permissão para poder ver, porque você está se preocupando com a segurança dele. Então, é assim, é uma situação onde que cada vez mais eu vejo assim as pessoas perdendo completamente a cognição, a lógica, o raciocínio, sabe? Pais são responsáveis, são os adultos, são eles que mandam, são eles que orientam as crianças, né? Eles não têm que pedir permissão, eles não têm que se preocupar se está invadindo ou não está invadindo privacidade, isso não existe. Você está cuidando do seu filho. Então, é uma coisa assim que eu fico impressionada, sabe? Hoje, esses tais, né, especialistas e psicólogos aí atuais, com esses discursos que não faz o mínimo sentido e querem dar uma liberdade que a criança ela não tem condição de ter, ela é uma criança, ela está se formando ainda, e os pais aí pedindo praticamente permissão para os filhos. É uma coisa assim inacreditável. Mas vamos lá. Então aqui a gente vai ver vários, eu peguei bem pontualmente, né, alguns casos aí de aumento do número de crianças usando álcool, não só aqui no Brasil, como fora também. E eu trouxe aqui São Paulo como exemplo, né? Então, as pesquisas aí revelam que 82% das pessoas perceberam o aumento, eles também sentiram o crescimento desse público pedindo dinheiro e vivendo nas ruas. E agora, isso daqui foi 2018. Então, imagina agora como está essa situação. Mais ainda, a quantidade de gente morando na rua, pedindo dinheiro, passando fome, crianças usando álcool, usando drogas, aumentou ainda mais, absurdamente. Na percepção da maioria dos moradores de São Paulo, a cidade hoje tem mais crianças e adolescentes usando álcool e drogas, pedindo dinheiro e morando na rua do que o ano passado. Para 82% dos residentes da cidade, aumentou o número de crianças e adolescentes consumindo drogas e álcool. Outros 76% percebem crescimento desse público pedindo dinheiro e 73% relatam ter subido o número de crianças e adolescentes moradores de rua. Metade, 51%, tem visto mais deles trabalhando. E a gente tem visto cada vez mais, sim, número de crianças e adolescentes na rua, morando, é gigantesco. Não só São Paulo, Rio de Janeiro, né, mas no Brasil como um todo, o número está cada vez maior. Esse caso aqui eu trouxe lá no Sudão do Sul. Então,
É uma matéria que fala a respeito dos jovens, né, usando muito álcool, muitas drogas. Então, os jovens atordoados se reúnem para sua dose diária de cocaína e maconha. Outros são vistos em estruturas negligenciadas, consumindo álcool e usando substâncias ilegais. John Sabbath é um deles. Não sei como me vi na rua, disse o jovem de 20 anos que usou várias drogas sozinho nos últimos 3 anos. Eu não tenho ninguém para cuidar de mim, perdi todos os meus pais e alguns dos meus irmãos. Sebit, ou Sebit, enfim, não sei a pronúncia aqui correta do nome dele, é assombrado pelas memórias do que ele experimentou em 2017, quando o exército do Sudão do Sul invadiu a casa de sua família no meio da noite, arrastou seus pais e atirou neles. Suas irmãs foram estupradas e 2 de seus irmãos foram sequestrados, disse ele aqui. Deixa eu arrastar para cá, que o zoom que me atrapalha. Ainda me lembro e tenho flashbacks de tudo que aconteceu naquela noite. Sempre que penso em como eles mataram meu povo, eu choro, disse ele. Ele escapou se escondendo em um tanque de armazenamento de água. Quando uso drogas, fico chapado e esqueço os meus problemas. E é isso o que faz a maioria dos jovens, a maioria das crianças que se encontram nessas condições, ou são crianças que são levadas e forçadas a fazer parte de exércitos para poder matar, massacrar, roubar, né, em várias regiões ali pela África, e eles são totalmente drogados, são alcoolizados de forma proposital para que eles percam totalmente a noção do que eles estão fazendo, ou crianças, né, jovens como esse rapaz que perdeu a família inteira, se vê sozinho, com um terror psicológico imenso, e aí eles usam o álcool ou as drogas como uma válvula de escape, para que eles possam ficar ali atordoados e não lembrar, não pensar, não sentir aquela dor, aquela angústia. É assim, é um absurdo, sabe? Como as crianças, como os jovens ficam totalmente refém do sistema, como eles massacram essas crianças desde muito pequeno, no seu psicológico, na sua saúde, tudo é assim, é um cúmulo. Essa matéria aqui é na Austrália, então especialistas ali também em saúde alertam que o alcoolismo aumenta em toda a região da Austrália à medida que julho seco chega ao fim. E aí, né, os especialistas dizem aqui, estão sugerindo que o movimento de julho seco pode ser o catalisador para reverter as taxas crescentes de alcoolismo em toda a região da Austrália, conforme os participantes chegam ao último dia do desafio. Ou seja, eles simplesmente promovem, fazem tantas coisas para que as pessoas comecem a recorrer a alcoolismo, a drogas, e aí depois eles querem implantar algum tipo de experimento para ver se consegue reverter entre aspas, né? Para fazer experimentos e dizer que está tentando fazer alguma coisa para reverter o alcoolismo. Mas a gente sabe que isso daí não é nada. A intenção deles é que as pessoas cada vez mais fiquem dependentes. Os profissionais de saúde regionais estão vendo um aumento no número de bebedores que buscam ajuda desde o início aí dessa situação que está todo mundo vivendo, ano 1, ano 2, né? Aí da fraudemia.
O Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar descobriu que 1 em cada 5 pessoas relatou o aumento de uso de álcool durante a pandemia e que as mulheres eram mais propensas a relatar um aumento no consumo. Seu relatório anual de serviços de tratamento de álcool e outras drogas na Austrália observou que crianças de apenas 10 anos receberam tratamento para o uso de álcool ou drogas. Agora imagina isso, crianças de 10 anos recebendo tratamento para uso de álcool e de drogas. Onde? Na Austrália, né? Não é no Brasil, não é na África, lá na Austrália. E vamos prosseguindo. Uso habitual de álcool, então eles continuam aqui. Dados do Hospital e Serviço de Saúde Sunshine Coast mostram que os residentes de toda a região estão entrando em contato com os serviços de saúde mental e dependência sobre o consumo de álcool a uma taxa maior do que nos anos anteriores. E aí, né, diz aqui o psicólogo aqui, apenas por meio de nossos serviços de tratamento, tivemos nos primeiros 6 meses deste ano, deixa eu puxar o zoom para cá, ficou esse, ai caramba, deixa eu ver se consigo voltar, voltei, esse zoom aqui, peraí, eita, pausou tudo aqui, peraí, deixa eu voltar e voltar para lá, acho que foi, tá. Nossa, hoje o Zoom tá me perturbando. Hoje, caramba. Deixa eu puxar ele mais para cá. Vamos ver se agora foi aqui. Fechar aqui. Nossa, abriu tudo aqui. A tela inteira. Os cachorros agora numa sinfonia de latidos. Cadê? Até me perdi onde que eu estava aqui. Eu falei aqui do psicólogo, acho que eu já falei aqui do psicólogo, né? Cerca de 55% das pessoas que se apresentam procuram ajuda sobre o uso de álcool e normalmente é cerca de 35%. E aí eles falam aqui, querem fazer a ligação em relação ao vírus atual, com o estresse, né, e o lockdown e tudo isso, e tem feito, né, as pessoas consumirem cada vez mais o álcool, drogas, ou, né, seja lá o que for, isso é óbvio. Então, se as pessoas usavam, bebiam o tempo quando saia do trabalho, ia todo dia, ou 3 vezes na semana, ou sei lá quantas vezes na semana, beber fora, agora a pessoa está bebendo dentro de casa e compulsivamente, bebendo o tempo todo. E isso está aumentando cada vez mais. Isso é o óbvio, isso é proposital, né? Porque toda essa situação ela vai desencadeando um monte de problema, um monte de transtorno na família inteira. E aí, aqui na matéria, álcool na adolescência, como lidar com isso. Então, trouxe aqui essa matéria, que é um estudo aqui, né, na Universidade de São Paulo também, no ambulatório aqui de pediatria do hospital. Deixa eu chegar o zoom para cá. E ele traz vários dados aqui de porcentagem, né, que está aumentando, que o consumo é no ambiente familiar, começa no ambiente familiar, e o número vai crescendo cada vez mais. E ele cita uma outra coisa aqui, que é a respeito da cerveja. Então, a popularidade da bebida alcoólica se amplifica quando levamos em conta que muita gente não associa a cerveja ao álcool. A cerveja está fora.
inclusive da lei de propaganda que regula as bebidas alcoólicas. Isso porque tem menos de 13 graus de teor alcoólico. Limite a partir do qual se proíbe a veiculação de anúncios de bebida alcoólica na mídia. Sabemos que a propaganda nos horários em que as crianças assistem TV é fator de iniciação no uso precoce do álcool. Eu falei, horários em que crianças assistem TV. Brincou, né? Brincadeira isso aqui, porque já existiu o horário onde uma criança podia assistir TV. Hoje em dia não tem mais isso, porque não é só na TV. É TV, é internet, programa de TV adulto que criança assiste, é novela, em tudo, absolutamente tudo. A criança hoje em dia não tem nada que proíba hoje. Tudo é permitido. Então, a criança assiste novela, a criança assiste esses programas de entretenimento adulto, tudo mais um pouco. Então, não tem restrição nenhuma, absolutamente nenhuma. E aí, né, é visto como, né, a cerveja como algo legal, como algo onde os amigos estão se divertindo, é uma mulher sensual no meio da propaganda, né? E aquilo ali já vai mexendo já com a cabeça. Mexe com a cabeça de um adulto, que dirá de uma criança. Né? Quando o adulto vê aquela propaganda e ele acha que aquilo ali é uma realidade, que aquilo ali existe, então ele quer viver aquilo ali, um lugar onde tem um monte de amigo legal, todo mundo bebendo, na praia. A pessoa simplesmente não tem noção, não faz ideia de que tudo aquilo ali é uma maquiagem, né? É totalmente maquiado. E a pessoa simplesmente acha que não, legal, e aí vai beber, aí já começa a beber já desde cedo. E isso vai. Então, o pai já está bebendo, aí leva a criança, né, para um churrasco com amigos e está bebendo cerveja, daí a criança começa a ver aquilo ali, começa a achar normal, porque assim, começa a achar que aquilo é normal, faz parte do cotidiano, faz parte da família, e daqui a pouco, quando vai ver, já está bebendo já desde cedo. Por isso que diz que o uso, muitas das vezes, começa dentro de casa. Por quê? Porque está se espelhando nos responsáveis. E os responsáveis bebem, acha legal e passa essa impressão para os filhos. Não tem muito isso de que, olha, eu sou adulto, eu posso fazer, você é criança, você não pode. A criança, ela se espelha e ela aprende com o comportamento dos adultos, com o comportamento dos pais. Diante disso, quando me perguntam a partir de que idade devemos conversar com a família a respeito de álcool e drogas, respondo que isso deve começar desde a fase em que o bebê está no útero. Sim, se existem pessoas que têm problema com álcool no ambiente familiar, o médico precisa discutir isso com os pais e este com os filhos. E ainda tem o problema do alcoolismo na gravidez. Isso assim é algo extremamente problemático, extremamente prejudicial para a criança, o bebezinho está se formando na barriga da mãe. Se a mãe for alcoolista, precisamos alertar e intervir, porque o risco de síndrome alcoólica fetal é sério e irreversível. O álcool é um perigo na gestação. Hoje temos visto adolescentes grávidas, só diagnosticadas como tal no terceiro ou no quarto mês de gestação. Muitas estão ingerindo álcool sem saber de sua condição, expondo o bebê e elas próprias a danos. Quando pegamos a faixa etária de 17 anos, já temos 60% de experimentação de álcool nos jovens, pesquisados em dezembro em 10 escolas do entorno da USP.
O uso começa por volta dos 10 anos e em 20% dos casos já temos usuários de mais de uma dose diária. 10 anos, imagina só. Estar ciente disso e detectar as possíveis drogas, lícitas ou ilícitas, que entram em casa é fundamental para prevenir e saber como lidar com o uso do álcool na adolescência. Geralmente, os pais só ficam sabendo que os filhos bebem quando estes chegam alcoolizados em casa. Não é possível que tenhamos casos de coma alcoólica aos 14 ou 15 anos nos consultórios pediátricos, consequência de jovens se embriagando em festas aí de 15 anos, né? Tudo um pouco mais, é um monte de festa aí que se faz, onde as bebidas são oferecidas pelos próprios pais. Então, simplesmente as pessoas fazem uma festa ali para comemorar, seja, enfim, qualquer coisa. E nessa festa, que são festas para criança, os menores, os pais oferecem bebida alcoólica na própria festa. É uma coisa assim surreal. Então, é um círculo que não tem fim, né? Então, as crianças, os adolescentes, os jovens, os filhos, eles estão inseridos o tempo todo nessa situação. Eles estão o tempo todo vendo, participando, vendo de perto o uso do álcool ou até mesmo das drogas, porque tem pais que usam, é uma realidade. E os filhos estão ali, vendo isso acontecendo. E o que vai acontecer? Qual é a probabilidade dessa criança cair na mesma situação? É grande, porque ela está se espelhando no comportamento dos pais. E aí, aqui, dentre várias orientações aqui, eu grifei essa daqui, que diz que os filhos se espelham no comportamento dos pais. Então, reflita sobre ofertas de bebidas que você disponibiliza em festas, encontros de família, porque é isso aqui que acontece. Não é simplesmente você sentar e falar para o seu filho que droga faz mal, bebida faz mal, se você consome isso, se você está usando, ele vai ver o seu comportamento. Ele não vai se ligar naquilo que você está falando, mas sim no comportamento. Porque é assim que os filhos aprendem desde pequenininho, quando eles ainda não sabem falar. É pela repetição, é repetir aquilo que o adulto está fazendo. Então, é através do comportamento que os filhos eles se espelham. E se você tem um comportamento ruim, seu filho vai ter um comportamento ruim. Se você tem um comportamento bom e adequado, o seu filho vai se espelhar no seu comportamento, que é bom e adequado. Essa é uma realidade. E aí aqui tem mais algumas informações a respeito da grávida que bebe a bebida alcoólica, né? Enquanto está ali no tempo ali da gestação. A cada hora nascem de 3 a 4 crianças com a síndrome alcoólica fetal, que é essa SAF, aqui no Brasil. E, apesar disso, não temos, né, políticas de prevenção bem estabelecidas. Precisamos aumentar a consciência sobre isso. É um problema médico, educacional, mas também psicossocial e econômico. Então, assim, é um problema que está dentro de casa. Então, não adianta, a gente já sabe que o sistema ele é maligno. A gente já sabe que o sistema, né, ele está aí para acabar
com a humanidade. É uma guerra espiritual, a gente já sabe disso. Então, não tem o que se esperar nada do sistema que vai nos ajudar, que vai nos favorecer, muito pelo contrário. O que ele puder fazer para esmagar, para acabar cada vez mais, não só com o nosso estado físico, emocional, mas principalmente o nosso estado espiritual, ele vai fazer. Então, isso é algo que tem que ser de dentro de casa, tem que ser ensinado de dentro de casa. E não adianta nada a gente esperar isso de sistema nenhum, nem religioso, nem político, nem de ONG, nem social e nem de nada. Eu vou ter que aqui. Tolerância zero. Então, segundo o documento aqui elaborado pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, bebês que nascem com essa síndrome, né, que é a SAF, têm alterações na face e em diferentes órgãos. Podem nascer com peso abaixo do normal e apresentar retardo mental. Na idade escolar, costumam surgir problemas de aprendizagem e atenção, memória, fala, audição e alterações de comportamento. Então, olha a quantidade de problema que uma mãe que bebe bebidas alcoólicas, né, que bebe álcool ou que se droga, a quantidade de problema de que ela expõe o bebezinho que está dentro lá da barriguinha, se crescendo, se desenvolvendo, e que está totalmente indefeso e totalmente exposto a esse tipo de situação, né? Na hora que ele nascer, então a quantidade de problemas que ele vai ter lá na frente, com aprendizagem, com atenção, com memória, a demora na fala. Muitas crianças demoram a falar, muitas crianças demoram a andar por conta disso. E muito mais. E aí eu venho trazer uma reflexão, né? Então a gente viu esse monte de informação a respeito das crianças que está aumentando um número cada vez mais de crianças bebendo. É uma coisa assim que é inacreditável, né? Um jovem beber já é algo assim terrível. Uma criança de 8, 10 anos bebendo, 12 anos bebendo, eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que é isso? Eram várias outras notícias aí, terríveis a respeito das crianças, né? Bebendo cada vez mais, fotos, imagens, mas eu não quis vir relatar nada disso. Então, eu trouxe informações pontuais, né, pertinentes em relação a números crescentes, em relação a crianças estando cada vez mais expostas a esse tipo de situação, a esse tipo de convivência, né, de pais bebendo cada vez mais, expondo seus filhos a esse tipo de comportamento, a verem o comportamento dos pais. E a segurança das crianças, dos nossos filhos, essa segurança depende de nós. Nós somos os responsáveis para deixar os nossos filhos seguros. Não vai ter ninguém que vai ser responsável por isso. Não vai ter sistema nenhum, nem educacional, nem de ONGs e nem de nada que vai querer a segurança dos nossos filhos. Quem precisa buscar essa segurança somos nós, que somos os pais, os avós, os tios, as pessoas que estão diretamente relacionadas aos pequenos. E aí
eu trouxe essa mensagem aqui, que é uma mensagem bíblica. É uma mensagem muito conhecida, que está lá em Provérbios 22:6, que diz assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É uma mensagem muito conhecida. Eu já vi em vários lugares, várias postagens, rede social, né? Rola para lá e para cá essa mensagem, mas ela tem uma profundidade muito grande. E aí, por isso que eu trouxe para a gente refletir junto. Porque instruir ao menino no caminho que deve andar é algo que não é simples. Esse instruir ao menino não é a gente dar essa condição para o outro, para a escola, ou para a babá, ou para um vizinho que está tomando conta. Não. Essa condição de instruir é nossa, é dos pais, é nossa responsabilidade. Porque se nós fizermos isso bem feito, como se deve fazer, ele não se desviará. Se nós fizermos de forma correta, adequada, ele vai envelhecer e não se desviará. E esse tem que ser o nosso principal propósito, porque o tempo está passando, a situação ela vai ficar cada vez mais caótica. Eu comentei na live passada o que será os tempos de Noé, em que condição nós vamos deixar os nossos filhos amanhã, né? A gente não sabe se a gente vai estar aqui, se não vai estar, se vamos estar muito velhinhos, eles vão estar jovens, e como eles não vão se desviar desse caminho? Como que eles vão estar nesse mundo onde vai estar cada vez mais a situação corrompida, cada vez mais drogas, cada vez mais álcool, cada vez mais perversão, cada vez mais libertinagem? Como essa criança hoje, sendo um adulto amanhã, não se desviará do caminho? Como fazer isso? Não é uma tarefa simples, não. É uma tarefa muito árdua. E aí, diz aqui, em Deuteronômio 6, 5, 8. Vou puxar para cá o zoom. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás ou inculcarás em algumas traduções a teus filhos, ou ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso aqui é uma mensagem muito linda, muito bonita. E para a gente ter aquele ensinamento lá, onde está lá em Provérbios, né, que a gente vai ensinar desde pequenininho, instruir para que ele, quando tiver mais velho, não se desvie do caminho, é dessa forma aqui. É dessa forma. Ensinando os filhos assentado, andando, deitando ou levantando, ou seja, o tempo todo ensinando os nossos filhos, o tempo todo. E essa tarefa não é uma tarefa simples, principalmente nos dias de hoje, onde o sistema fez toda essa situação, onde pai vai trabalhar, mãe também vai, e o filho fica pelos ensinamentos e a instrução de outras pessoas, de escola, de instituição,
sabe, de internet, de celular, menos o pai e a mãe ensinando dessa forma aqui. E aí, como que a criança ela vai aprender e como que ela vai se colocar numa condição de não se desviar, se nós não fizermos dessa forma que está aqui. Hoje as crianças, elas simplesmente... Porque o sistema, ele está fazendo isso aqui. Só que ele está fazendo esse ensinamento o tempo todo para os nossos filhos. Falando o tempo todo, andando, deitando, levantando, o tempo inteiro o sistema ele está ensinando tudo ao contrário aos nossos filhos. Tudo, absolutamente tudo. Está ensinando a amar outras coisas que não a Deus. Está ensinando a amar outros deuses, né? Porque as crianças hoje gostam muito de super-heróis, ao ponto, né, de idolatrar ali, e nem sabe o que está por trás daquilo. Teve um dia que um amigo estava conversando comigo e perguntou: está passando numa determinada plataforma dessas aí de filme, está passando lá o seriado do Loki, que é lá tal do irmão do Thor. Você está vendo lá com o seu filho o seriado do Loki? Falei, não, estou vendo não. Estou vendo não, porque é um seriado onde é um deus da trapaça, um deus da mentira. E aí como que eu pego e ensino aquilo ali para o meu filho? Não posso. E eu expliquei para ele. Conversei com ele, falei, olha, isso aqui, ó, esse sujeito aqui, que se chama Loki, ó, ele é isso aqui, ó, ele representa isso aqui. Isso daqui não é bom. Então, na hora, eu já pego, já ensino, já falo, isso aqui, ó, descarta, vamos jogar no lixo, porque isso aqui não é bom, Deus ele não vai se agradar disso aqui. Porque eu falo para ele o tempo todo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, para que nada substitua, para que nada entre no coração dele, para que ele não deseje outras coisas, porque o sistema ele vai ensinar. Ele coloca, né, aí no coração das crianças amar outras coisas, amar bens materiais, celular caro, youtubers que falam um monte de coisa que não presta. Tudo isso é o tempo inteiro colocado no coração das crianças, desde pequenininho. Seja na escola, seja com amigos, ou seja em casa, a criança ali sozinha com o celular. O tempo inteiro aprendendo tudo o que não presta. E aí nós, que somos os pais, os responsáveis, estamos deixando, né, por conta do sistema, eles fazerem isso aqui. E contra, né, aqui as escrituras. Né? Então, Deus nos dá uma orientação, nos ensina como fazer, e aí se a gente delega isso para outro, vou deixar outro cuidar disso aqui, ele não vai ensinar isso daqui, porque cabe a nós, foi passado para nós, para que a gente passe para os nossos filhos, e os filhos para os outros filhos, e assim vai para cada geração. E aí, lá em 2 Timóteo 3, 15 e 16, diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura
divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, essa palavra são as escrituras, é ensinar a Bíblia para o seu filho, é estudar junto com o seu filho. Eu não sei, então estuda com ele. Vamos estudar junto. Pega a Bíblia e vai estudar com seu filho, porque é aí que está o ensinamento, para deixar ele sábio para a salvação pela fé em Jesus. É através da Bíblia. A Bíblia, ela vai ensinar em tudo. Vai repreender, vai corrigir, vai instruir em justiça. E aí a gente lembra lá na live de quinta-feira passada que Noé era um homem justo, né? Deus acha graça nele, ele era um homem justo. E naquela época não tinha o ensinamento da Bíblia como nós temos hoje. Provavelmente naquela época devia ser tudo oral, os pais passando para os filhos na oralidade. Hoje nós temos as escrituras para aprender. Então, não podemos deixar de lado. Isso daqui é extremamente importante para que ele não se desvie do caminho ao envelhecer, porque se vacilarmos, se nós, os pais responsáveis, a gente vacilar e deixar de ensinar através das escrituras, não vai ser um versículo que vai fazer com que ele não se desvie, porque o sistema ele está simplesmente passando por cima como um trator. E a gente precisa ensinar baseado nas escrituras, porque cada versículo tem uma situação onde a pessoa ela vai aprender a andar corretamente. E aí, lembra quando eu falei, né, a respeito das más companhias, né, onde os jovens hoje querem ser aprovados pelos ciclos, né, os círculos ali de amigos, e aí porque os amigos estão fazendo aquilo, ele quer fazer também, e se está fazendo errado, quer fazer errado também. Então, se tem um amigo ali que bebe, ele quer beber também, se está usando droga, quer usar também. E a gente tem que ter cuidado com quem os nossos filhos estão falando, com quem eles estão se relacionando, com quem eles estão ali conversando online. Porque lá em 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, imagina o trabalho que os pais têm de ensinar os bons costumes para os filhos, e aí você deixa ele com más companhias, o que vai acontecer? Corromper. Ele vai ser corrompido. E aí tudo que você ensinou vai por água abaixo. Então, a Bíblia, as escrituras sagradas, ela tem vários ensinamentos para todo tipo de situação. Para todo tipo de situação. Tá? Tudo o que se possa imaginar está ali dentro. Então, é algo que não tem um outro livro que ensine de uma forma tão correta como as Escrituras. Então, cuidado com as más companhias, cuidado com quem o seu filho anda, com quem ele está conversando, principalmente se ele está na fase da adolescência, né? Está ali 14 anos, né? 15 anos. Muito cuidado, porque se você não prestar atenção, aí depois já era, não tem o que fazer. Aí a criança ela simplesmente se perde de vez e os pais depois ficam só lamentando. Então, essa é o tema que eu trouxe com essa reflexão baseado nas escrituras. Deixa eu
Opa, não foi? Foi. Agora foi. Trouxe esse tema, né, baseado com essa reflexão nas escrituras, para que você possa refletir em casa, né? Pegue a Bíblia, leia com os seus filhos, estude com os seus filhos. É isso que vai fazer a diferença lá na frente. Para que ele não se desvie, para que ele não se corrompa, para que ele não se perca, porque o sistema ele não perde tempo. Nós muitas das vezes estamos perdendo tempo com outras coisas, ao invés de estarmos ali ensinando nossos filhos o tempo todo, porque o sistema não perde tempo. Ele está o tempo todo enfiando coisa na cabeça e no coração dos nossos filhos. E cabe a nós ensinarmos eles o caminho correto. E é só através das escrituras. Bom, então eu termino por aqui esse tema, essa reflexão com vocês. Um bom dia a todos. Obrigada, né, por terem ficado até agora comigo aqui, né, conversando. E, Neide, muito obrigada mais uma vez aí pelo espaço, tá? E até quinta-feira que vem. Um beijo.